Oi, eu sou Ana Flávia Barreto, você está no Estante BSM, um podcast original da Stephanie Onesco, né, mas agora adaptado para a grade de programação do Jornal Brasil Sem Medo. Nós vamos começar hoje o primeiro episódio, né, do Estante BSM, e eu tenho aqui na mesa para bater um papo sobre o livro São Bernardo. Ah, olha como ficou a capa! O Silvio Grimaldo. Muito obrigada, Silvio, por participar aqui comigo desse grande livro da nossa literatura. Eu que agradeço o convite, Ana. Estou bem feliz de voltar com o Estante, que era um Eba! dos programas que, do velho BSM que eu mais gostava de fazer. Né? Era um podcast que nós tínhamos lá com a Stephanie. E... Mas a Stephanie resolveu casar, ter neném, arrumar um monte de coisa a fazer e não conseguiu mais gravar o programa com a gente, né? No novo BSM. E agora o Estante finalmente saiu da estante, Isso aí. né? Está de volta, graças a Deus. Programa sobre livros. Isso mesmo. É, todos os livros, né? Não necessariamente literatura, mas eu pedi para o Silvio para que fizéssemos esse. Eu quero até pedir para o Daniel colocar o livro, então, em si, porque se eu mostrar aqui, distorce, né, a capa. Isso, Dani, por favor. Aí, vamos falar então de São Bernardo, do mestre Graciliano Ramos. É, e nos próximos episódios, assim, os diversos livros que você encontra aí na livraria BSM, certo, Silvio? É. O Silvio já tem experiência, né, com aulas sobre literatura e tudo mais, então eu estou iniciando um pouco aqui, estou estreando realmente com o programa e com isso de falar sobre livros, eu costumo falar só para os meus filhos, né? Agora aqui, então, para nossa audiência. Silvio, quando você está expondo certos livros, você começa a trazer o contexto do autor, geralmente? Ah, depende muito do grupo, né, Ana, que eu tô falando. Ah, Mas, em geral, sim. Em geral, a gente começa lá, né, conta um pouco a história da vida do autor, porque que ele é um cara relevante para a literatura, porque que este livro foi escolhido, em geral. Dá um pouco o contexto da vida do sujeito. ah. Sempre tem um preâmbulo, assim, antes de entrar no livro. Mas, pelo menos nos cursos que eu dou, o foco realmente é a obra, ó. né? Uhum. Até porque, veja, estamos aqui tratando de Graciliano, que se fôssemos olhar então esse contexto do autor já geraria aí controvérsias, não é? Pelo fato de um escritor de viés ideológico, por assim dizer, não é? Ah, por fato do Graciano ser comunista? Isso. Ah, acho que isso. Não, até porque o Graciano ele era um comunista, assim, bem esquisito, né? Bem diferente, Bem né? diferente. Não, e justamente isso não nos importa, porque ele criou uma obra de arte aqui mesmo, uma obra literária, e não um panfleto, né? O grande lance do Graciano é que ele sempre se negou a fazer literatura de acordo com os cânones do realismo soviético, que era mais ou menos a estética oficial do partido na época que o Graciliano estava escrevendo, né? Os anos 30, 40, por ali. Né? Então ele sempre foi um sujeito. É um artista, né? Um artista mesmo, não Tanto tá que é um aqui. dos maiores escritores da língua portuguesa. Elogiado pelo professor Olavo de Carvalho. Ah, sim, não, por todo mundo, né? Com algumas críticas, né, de alguns... Ah, eu quero até enfatizar isso. Nessa edição, que é da Sétimo Selo, você encontra também ensaios aqui, Otto Maria Carpo, o Rodrigo Gurgel, então tá muito especial. Eu não vou mostrar de novo, porque senão vai distorcer aqui a capinha dele. Mas prestem atenção a isso, tá? Quando você comprar um livro e tiver lá Sétimo Selo, você sabe que você pode comprar sem medo, né? Exatamente. Não, essa edição tá realmente primorosa, assim. As edições do Graciliano pela Sétimo Selo estão muito boas. Todas vêm acompanhadas com ensaios, né, a fortuna crítica, que a gente chama, né, ensaios que saíram à época, outros nem tanto, que, né, acho que esse tem um ensaio do Gurgel, né? Tem do Gurgel, Tem o ensaio do Gurgel, tem o sobre Álvaro Foucault. Lins, isso. Então a gente tenta pegar, né, o editor, né, que é o Ulisses, tenta pegar assim como que o livro foi apreciado na época pelos grandes críticos. Tá? O Graciliano tinha essa vantagem, aliás, como os bons escritores ali antes dos anos 60, né, no Brasil, eles tinham esse dom assim de já nascerem clássicos, né, da literatura, né, e eram muito bem apreciados pela crítica já de como, quer dizer, os bons escritores, né, obviamente. E todo mundo lia, né?
Todo mundo conhecia. Aliás, não só lia como conhecia o Graciliano. Ele era uma figura, embora ele fosse um sujeito mais retraído, mais tímido, não era muito dado a falar de si ou ficar dando entrevistas, etc. Ele era conhecido porque ele estava sempre ali na, na livraria. Oh, meu Deus do céu, como é o nome? Já me lembro. Mas no Nordeste ou no Rio? Não, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, é. Ficava. Ai, meu Deus, esqueci o nome da livraria, ficava ali na Rua do Ouvidor. Era o centro onde todos os escritores se encontravam, né? E, e o Graciliano estava sempre por ali, né? Ele é um sujeito que não saía da... Não, não. Ai, meu Deus, esqueci o nome da livraria. Eu já vou lembrar. Certo, daqui a pouco vem aí. Bom, então, como o Silvio disse, né, obras que já nascem clássicos, justamente porque está trazendo o drama humano, não é, Silvio? E isso é precisamente o que torna um livro grandioso. Eu escolhi o São Bernardo, particularmente falou. O Silvio leu com 16 anos, mas eu li só depois de adulta já feita. Na livraria José Olímpio, que é o editor, pô. Ah Tá? lá, É, é me isso. lembrar. Encontro dos autores Todo ali. mundo frequentava José Olímpio, né? José Olímpio era uma espécie, assim, de jesuíta da cultura brasileira, né? É um sujeito que inventou praticamente a literatura brasileira, um grande editor, e ele tinha essa livraria no Rio de Janeiro que era um ponto de encontro mesmo, assim, entre vários escritores. Bons tempos. Não, ótimos tempos. Muitos bons tempos. E coisas fantásticas aconteceram lá, como, por exemplo, o... hoje eu tô ruim de nome. Como que é o nome daquele baiano que escreveu Tieta, meu Deus do céu? Jorge O Amado? Jorge Amado e o Otto Maria Carpo saindo na porrada, né? Saindo na mão, em vias de fato. Muitos eventos. Eu José Olímpio. Muito bem. A gente vai tratar então um pouquinho aqui. A gente nem combinou o que vai ser dessa conversa, mas eu imagino assim, tratarmos um pouco do desenvolvimento para chegar ali no clímax, né? Que é o que traz realmente a obra escrita aqui pra gente. Quando falamos que há alguns críticos, né, que trataram disso, um deles é o professor Munir Nasser, não é? Acerca do que o personagem Paulo Honório e é como se o Graciliano tivesse ali uma licença poética pra, porque era um matuto, não é? Um Uhum. sertanejo lá da mata, enfim, introvertido. E como é que um sujeito como esse poderia escrever, então, como escreveu, né? O São Bernardo. O Soberano tem essa contradição que seria uma das falhas do livro, é o que sempre é apontado, na verdade, né? Porque o personagem principal, que é o Paulo Honório, ele é um sujeito inculto, né? Um sujeito brutalizado, vamos dizer assim, e com um caráter bastante discutível, né? Assim, um mau Sim, caráter, na verdade, né? exato. E, enfim, é um sujeito que teve que ralar bastante para conseguir comprar uma fazenda, que é a Fazenda São Bernardo, né? O livro é a história da fazenda. Transformou-se a fazenda assim, em boa medida por meio da violência e da coação das pessoas, chantagem, ou seja, uma série de métodos assim heterodoxos, né, de gestão da fazenda. A trambicagem. Trambicagem, não era um sujeito, como eu falei, né, não era um sujeito culto, não era um sujeito dado ao mundo das letras, não era um leitor, não, enfim, né, só lidava com um peão de fazenda e com bandido, né, Não era e fácil de lidar também, não era um né? sujeito fácil e tal. E aí acontece uma tragédia aí na vida dele, ele decide escrever as suas memórias, né? E qual é o problema? O problema é que esse sujeito matuto, lá do meio do mato, sem educação formal, etc, etc, ele escreve como Graciliano Ramos, né? Tá, Este é o problema. essa é a crítica apontada, né? Então o É. Paulo Honório ele não fala como a gente espera que Paulo Honório falaria, né, o personagem. Mas tirando este problema, o livro realmente bem legal, Bom, né? o Silvio vê como problema. Quem é a Ana Flávia na fila do pão para discordar de mim, Ah, o não. professor Munir Nasser, mas eu tenho o meu ponto. Qual é o seu ponto? Porque enquanto ele vai escrevendo, você percebe realmente que o que eu faço? Como eu faço isso? Então, ele realmente está lidando com essa situação de
como é que faz isso? Porque, na verdade, já inicia assim o capítulo, né? Existia uma maneira de como seria contada a história do São Bernardo. Aqui no início ele já é o dono da fazenda, né, São Aham. Bernardo, a qual ele já havia trabalhado. E então tinha uma forma estabelecida ali de como seria a escrita, delegou a amigos, ao padre, ao advogado, ao jornalista, não é? E aí, depois de uma confusão, eles, um desentendimento, perceberam que não ia dar muito certo ser dessa maneira, né? Ele vai lá e fala, não dá certo. Vem o Pio da Coruja, que é um. Ele tem uma coisa com a coruja ali no livro, né? E manda até matar lá na capela, enfim. E aí ele fala: eu mesmo vou fazer esse negócio. Só que quando ele tá diante de eu mesmo vou fazer esse negócio, Que é escrever as memórias. que é escrever. Você percebe que tem uma angústia ali, uma certa angústia, porque ele fala assim: ó, eu sei escrever sobre agricultura, sobre arar a terra, sobre temas, mas isso só dá 2 linhas e já acabou. Que mais eu vou fazer aqui? E aí até, tudo bem, ainda é parte do desenvolvimento, mas ele fala assim, se eu, depois ele tá lá refletindo, né? Se eu fosse instruído como Madalena, se eu tivesse ali o gabarito do João Nogueira, né? Enfim, ele vai percebendo que não ter essas ferramentas de linguagem, de não ser acostumado a pensar, isso tá travando ele. Então, assim, ele tem isso, ele tem essa consciência. Isso pra mim que eu acho que ele lida então com essa dificuldade. Ele percebe essa dificuldade. Não foi fácil ele escrever como Graciliano Ramos, entendeu? Não, tudo bem, não foi fácil, mas ele escreve numa voz que não é verossimilhante ao personagem, entendeu? Mas ainda assim, ó, o livro não oferece grandes dificuldades, Não. né? São períodos curtos, ele não usa ali linguagem rebuscada. Não. Se ele usa alguma figura de linguagem, sei lá, as nuvens choram como essas palavras aqui, derramam. São simples, é do cotidiano dele mesmo. Então, Mas é porque o Graciliano escrevia assim, todo livro do Graciliano é uma secura na forma, né? exato. Ué, é daquela região, justamente. A maneira de falar deles já é dessa maneira, e eu acho que tá retratado aqui assim. Ele é curto, ele fala, Não, bom, por exemplo, você comparar com os personagens do Vidas Secas, por vidas exemplo, secas, nossa, aquilo já era um. o que, mas tem algo até parecido, né? Qual que é o grande assunto do Vidas Secas, na minha visão, né, pelo menos? É a, a impossibilidade da comunicação. As Hum. pessoas não sabem falar. Né? O pai conversando com os filhos, os irmãos conversando, né? O menino conversando com a cachorra, a mulher resmungando, são todos resmungos, assim, são grunhidos, Porque né? eles não Não têm a são, ferramenta da não linguagem. tem a ferramenta da linguagem. E o Paulo Honório, ele é um pouquinho melhor que os personagens de Vida Seca, mas ele também é assim. Né? Então, assim, os personagens do Vida Seca, quando estão falando, são verossimilhantes, entendeu? Eles, aí eles, quer dizer, eu não sei se eles não têm uma vida interior, mas a gente não fica sabendo porque eles não têm instrumentos para de entrada, né? Quer dizer, para expressar essa vida interior. Gente. Eles estão ali, né? Eles são joguetes de forças da natureza, praticamente. Né? O Paulo Honório não tem vida interior até ele sentar para escrever. Isso, ele mesmo diz, ele confessa isso. Eu não sou dado a pensamentos, eu não sou acostumado com isso, a pensar, né? E o ponto Não é pensar, né? É a refletir, é né? refletir, Né? Sobre si mesmo. entender por que de tudo isso. Só quando ele se vê obrigado, então, a tentar entender, a tentar escrever, a tentar narrar. Bom, e ele começa dessa maneira, né? Primeiro narrando ali a trajetória dele, justamente falando como é que ele aprendeu a ler na cadeia, né? O sujeito que esfaqueou, foi parar na Calma aí. cadeia. Vamos Sei que pelo é por começo. baixo. Vamos pelo começo. Aqui são os capítulos Por que iniciais. ele está escrevendo isso aí? Hã? Por que ele está escrevendo? Por que ele decide escrever? Ele mesmo. Escrever sobre São Bernardo, que é a grande conquista da vida dele, não é? Mas por que ele decide? Falar, agora eu vou escrever o livro. É. Pode dar spoiler, não tem problema. Não, não, eu acho que não. Acho que a gente tem que ir desenvolvendo para chegar no fim, mas você já quer contar o final? É lógico, eu adoro estragar a leitura das pessoas e dar spoiler. Bom, Né? então diga lá. Não, assim, a história é o seguinte, né? Para quem não leu o livro, né? Esse sujeito, né, o Paulo Honório, né, que é este tipo aí meio acanalhado,
né? Mau caráter, semi-analfabeto, difícil de Bandido. lidar, colérico, Bandido. digamos nesses termos também, não é? Ah. Então ele começa a contar a história de como ele, enfim, de como foi a vida dele, mas assim, sobretudo como ele juntou o dinheiro para comprar essa fazenda e depois como ele transformou, né, uma fazenda que estava falida ou aparentemente falida numa grande fazenda da região, Até a maneira né? como ele adquiriu São Bernardo, né? É, Foi ali enganando passando o dono para trás, É, né? No final das contas é é, isso. tadinho. E E aí, contando a história de como ele conheceu a Madalena, que a Ana já falou aqui, né? Madalena é a mocinha lá que era uma professora, que depois vira a esposa dele, né? E, e que a vida, obviamente, não é tão feliz quanto se imaginava que deveria ser, né? Pelo menos na cabeça dela, né? A maneira como eles se conheceram e como esse casamento se deu, assim, né? Que leva também a isso, não é? Sim. Mas pode continuar, desculpa. E aí, bom, e aí a Madalena morre. Eu tenho- Na- a Madalena morre. Na verdade, ela não morre, ela se mata, porque ela não aguenta mais aquele sujeito. Ciúme. E aí ele decide escrever o livro, Tá. né? Uhum. Porque ele fala, será que eu fiz alguma coisa errada? Né? Como chegou nesse ponto? Como chegou nesse ponto? Então o livro é uma espécie assim de... Não começa assim, né, as memórias dele, né? Começa com uma coisa quase meio burocrática, assim, né? Sim. E quase como fosse um relatório sobre a fazenda. Mas à medida que a escrita vai passando, ele vai assim, se abrindo um pouco mais, Aham. né? Como se ele pegasse o gosto por falar de si, ou enfim, né? Ou tentar entender as coisas que aconteceram. Justamente, né? O livro é em primeira pessoa, narrado em primeira pessoa, tem esse tom confessional. Então, realmente, você vai entrando no pensamento dele, você vai entrando nos movimentos interiores dele, né? E que tem uma cadência ali, de uma sequência, quando começa a azedar o casamento, né? Do ciúme dele, essa coisa, esse fogo incontido dele, em que ele vai começando a perceber por que que ele fez determinadas coisas. Ou seja, quando ele começa a colocar isso no papel. Papel. É, não, é que colocar no papel é poderoso, né? É Acho muito que poderoso. É isso pra mim que é a coisa do livro, entendeu? É quando ele coloca a vida diante de si, esparrama ali, no primeiro momento, então não tem ideia do que significa tudo aquilo, mas por meio da linguagem começa a observar e tomar consciência, né, das coisas. é. Tanto como foram, quanto poderiam ser, não é? Porque o que guia o Paulo Honório, a gente vai percebendo, né? Antes, enfim, dessa transformação que é mais ou menos operada depois que ele começa a escrever, é a força bruta, mas não entendida como a violência, né? Assim, embora também seja, né? Mas é quer dizer, as questões de certo e errado para o Paulo Honório, né? Por conta das várias dificuldades que o homem, né, sertanejo, enfrenta. Tem um passarinho aqui dentro? Eu acho que é a mesa. Ah, me desculpe, eu tem um passarinho piando. Desconcentrou. É, ela tá meio bamba. Ah, tá, ela tá dando barulho. E É a sonoplastia. eu acho que tem um passarinho Estamos na piando. zona da mata. Então, mas como eu estava dizendo, o Paulo Honório, ele é um sujeito que é o que o Graciano está tentando dizer, na verdade, assim, que me parece também que aparece em outros livros dele. O, a motivação e o critério de ação desses sujeitos é a sobrevivência, não é a virtude, não é saber se a determinada ação é certa e errada do ponto de vista, sei lá, de qualquer ponto de vista transcendente, né? É uma resposta àquela situação, àquela dificuldade do momento, né? Então, assim, o Paulo Honório é um sujeito que ele tem a ambição de sair da condição que ele se conta, que ele vivia, que ele nasceu, etc, né? E é como se, para isso, qualquer coisa fosse necessária, né? Qualquer coisa necessária fosse permitida, Exato. né? Então, ele vai contando a história de como ele vai juntando dinheiro, né? Em vários trabalhos, vamos dizer assim, e até o ponto em que ele descobre essa fazenda, que ele está de olho já, né? Na verdade, que ele acha que é uma boa oportunidade de comprá-la, né? E para isso, não, acho que a compra da fazenda deixa bem claro que tipo qual é o caráter, né, do Paulo Honório,
É feito todo um esforço, né, para convencer o sujeito, né, o dono da fazenda, que é o Padilha, Padilha, filho, né? né, de que a fazenda está falida, que ela não vale nada, que ele não tem condições mais de tocar a fazenda, que ela vale muito menos do que o valor real, etc. Primeiro, inclusive, ele sonda o Padilha para entender como é o cara Sim. e depois poder passar a perna, né? Da Ah, maneira como ele o fez. e até com certa ameaça velada, assim, Sim. né? Ele, quer dizer, eu nem sei se é tão velada, mas ele deixa claro lá pro sujeito que, olha, é melhor vender do que morrer, né? Mais ou menos assim. Então, ele é um sujeito que ele é movido por essa, vamos dizer, quase força da natureza, né? Tem um termo muito bom que ele fala assim, é bem isso mesmo, a motivação dele. Não, é o capital ao meu favor, né? E ele vai justificando todos os atos dele, ele não vê como coisas imorais, né? Ele simplesmente vai lá e faz movido a essa. Eu gosto disso nele, na verdade, ele é determinado, né? Ele vai, os métodos que ele usa Sim. não são lícitos, mas ele persegue aquilo que ele quer e ele narra aqui que ele não tem preguiça, ele trabalha, ele se precisar levantar cedo, ele levanta, enfim. Isso é um ponto interessante, mas movido a isso, a perseguir o que ele está determinado a conseguir. Seja por quais métodos forem, né? Eu tô te interrompendo Não, muito. não, eu tô aqui, né, de Gente, convidado, gente. tá bom, não, mas vamos lá, continue, por favor. Então ele adquire a fazenda, não é? E disposto realmente a isso. Cara, esse Padilha tava lá, deixou as mínguas a fazenda, ele se apodera, então, e percebe tudo que poderia ser feito lá, não é? Já faz uns negócios, inclusive, avançando até um pouco, querendo colocar uma escola, querendo colocar uma capela, mas vendo vantagens econômicas e políticas nisso, né? Então ele realmente é movido a interesses próprios, sempre. Sempre precisa haver vantagem. A própria pedido de casamento a Madalena, ele cita nesses termos mesmo. Eu vi um negócio bom nisso, não é? Independente de como se desse esse pedido. Porque também ela era professora, né? E ele precisava de Professora. professores na escolinha. Era o Padilha, era o próprio Padilha, mas ele vê ali também até uma oportunidade de tê-la, né, por perto. Então, quando ele vai falar com ela, ele chega com a proposta da escola, mas depois ele fala: Não, não, ó, é o seguinte, eu tô aqui para outra coisa. E meio sem jeito, né, daquele jeito bruto, matuto, ele vai e quer estar com ela mesmo e a pede em casamento. Que mais, Silvio? E aí? Eu vou narrar aqui Vai, o vai, vai. diálogo, então, porque ó, ela diz que não aceita, né, ser a professora lá. Ele, que diabo? Que diabo, né? Deveria ser. Mas o aumento do ordenado, filha de Deus, eu não vou ler como ele, tá? Mas é que quando eu leio, eu Lê fico com assim, sotaque. eu leio. Não convém, estou em 6 anos de magistério, não deixo certo pelo duvidoso. Essas escolas particulares hoje se abrem e amanhã se fecham. Fiz um cumprimento, felicito-a pela sua prudência. Efetivamente, a senhora arriscava ficar sem mel nem cabaço. Se o senhor reconhece, reconheço. E venho trazer-lhe outra proposta. Para ser franco, essa história de escola foi tapeação. Madalena esperava com uma rugazinha entre as sobrancelhas. O que vou dizer é difícil, deve compreender, enfim, para não estarmos com prólogos. Arreio a trouxa e falo com o coração na mão. Tossi, encalistrado. Está aí. Resolvi escolher uma companheira. E como a senhora me quadra, sim, como me agradei da senhora quando a vi pela primeira vez, engasguei-me. Séria, pálida, Madalena permaneceu calada, mas não parecia surpreendida. Já se vê que não sou o homem ideal que a senhora tem na cabeça. Ele chega, ele já deduz que não é pra ela, Ele nem espera, ele nem pergunta, ele já fala, não vai dar certo. não é, já vai. Nada disso, ela diz, né? O que há é que não nos conhecemos. Ora, essa, não tenho contado pedaço da minha vida? O que não contei vale pouco. Isso aqui é muito importante. O que não contei vale pouco. Mas é justamente no que ele não contou que tá. Eu ia usar uma expressão aqui, que tá a encrenca toda, Uhum. não é? E esse casamento dado dessa maneira, ele também não sabe quem é ela, os modos dela, as Sim. maneiras dela. Ele só enxerga ali as virtudes, as coisas boas dela ser instruída, professora, etc. Mas a maneira dela se portar, dela se comunicar com os outros, com os funcionários, porque daí eles casam, ok? Não é? Isso começa a certa altura incomodá-lo.
Então, nesse o que não contei vale pouco, é que tá o problema, né? Que mais? É, porque, como eu falei, no Graciliano o problema sempre é um problema de comunicação. Tá? É, Sempre tem um problema de fala. Foi. aqui, ó, se chegarmos a acordo, quem faz um negócio supimpa sou eu, ele diz. Então, até no casamento, ele tá Tá, vendo. tá tirando vantagem. Vantagem, exato. Bom, e aí ele leva essa senhora lá pra fazenda dele. Qual que é o Isso, a problema? tia e ela, É. né? Uhum. O problema é que ela é uma pessoa normal. É verdade, né? Esse é o problema. Então ela é uma pessoa assim que ela trata bem as outras pessoas, Isso. os empregados da fazenda, né? Ela acha que ele exagera na grosseria ou nos maus tratos dos funcionários, nas coisas que ele exige, ou na exploração que ele faz, né, sobre os empregados. Então, vamos assim, o método de gestão dele, podemos chamar assim, é colocado em questão, né, por ela. E não só isso, né, na cabeça dele tem algo mais, né? O fato dela ser, como eu posso dizer? Eu acredito que, como ela lida normalmente com as pessoas e ele não tem isso, essa sociabilidade, ele começa a achar isso ruim. Começa a ser um problema isso. Não, eles estão conversando, sei lá, sobre política e é um assunto ou que o desinteressa ou que ele não sabe falar sobre, incomoda, né? Não. Mas não é exatamente um Ah. ciúmes, né? Não, não, no começo não. É só um incômodo, Ah, não é? Ele até diz aqui, ó, uma ideia indeterminada saltou-me na cabeça. Olhei Madalena desconfiado. Então, assim, quando o sujeito que arde, né, como esse, que arde, o Graciliano até o descreve avermelhado ali, são todos esses termos, né, de secura, uhum. de quentura, né, relacionados ao Paulo Honório. É, se ele se encafifou com isso, dali a pouco isso vai se transformando no monstro na cabeça dele, não é? Só que diferente lá do Machado, a gente consegue entender o que está acontecendo aqui, a desconfiança dele, de fato, não Sim. é? E do Machado não, fica aquela coisa, traiu ou não traiu, a gente não tem muito Ah, só com relação ao Bentinho. ao Bentinho, Ah, isso. E aqui não. Aqui você vai seguindo realmente a sequência de como as coisas vão acontecendo na cabeça do Paulo Honório. Que mas mais? ele não chega a ficar imaginando também, né, que ela tá Não, traindo ele. Isso não. não é o principal ponto do livro, né? É a carta. Ele chega num ponto. Ah, ele admite, inclusive. Quando ele consegue, então, colocar toda essa situação diante dele, ele vira assim: ó, primeiro é desconfiança, experimentando um sentimento assim, desagradável. É... Que mais que tem? Tem uns termos assim bem específicos para isso, até chegar, voou o papel lá da mesa dela, ele vira, é carta para homem. Aí quando ele começa, se ele a ver conversar com o Padilha, o que que você tá conversando com ela? Com ele, né? Se vê conversando com não sei quem, do que você tá tratando? Vira um monstro mesmo na cabeça dele. Ele começa a exercer sobre ela o mesmo controle que ele exercia sobre a fazenda, né? Isso, Afinal ó, de contas, é isso. isso. Capítulo 25. Comecei a sentir ciúmes. Exata. Ele entendeu, então, o que que era aquilo, tudo que ele estava. Porque que aconteceu? Eles tiveram uma comemoração de 2 anos do casamento dele, acho que era, e os convidados são esses amigos de sempre. E ali começam diálogos, não sei o quê, e ele começa a ficar encafifado, encafifado, e começa a reparar, e, não sei- e aquilo vai crescendo, azedando dentro dele, né? Então, tudo vai virando motivo para ele É. desconfiar. Tudo. Ele começa a ficar incomodado com o quê? Com a maneira como ele é solícita às outras pessoas. Aí ele Isso. é um cara mais travado, E né? também controlador, como você falou, né? Como ele não a tem sob seu controle, sob seu modo de ser, não é? Aquilo também o incomodou, não é? O que mais? E aí? Bom, eu acho que uma das principais cenas, então, é quando ele confronta. Ele justamente, né? Aqui, ó. A senhora escreveu uma carta, que é uma cena que eles estão lá na igreja. Ele já tá ali irado. Na cabeça dele, ela é uma devassa, ela atrai mesmo, ela não tá nem aí pra ele tá sendo enrolado. Ó, voltei furioso, decidido a acabar depressa com aquela infelicidade. Ele acha que as pessoas já estão falando por trás dele, ele já tem tudo isso acumulado dentro de si e vai lá confrontá-la.
Eles estão então lá na igreja, né? O Nordeste começou a soprar, a porta bateu com fúria, mergulhei os dedos nos cabelos. O que está fazendo, peste? O cabrito fugiu, que é tinha um servente lá, né, que foi lá fechar a porta. Nem sei quanto tempo estive ali em pé, minha raiva se transformava em angústia, a angústia se transformava em cansaço. Que ele já estava tão inflamado, né? Aquela coisa já estava tão. E vai cansando, né? Enquanto não tem resposta. E ela só lá, cálida, né? Então ele diz o seguinte: para quem era a carta? E olhava alternadamente Madalena e os santos do oratório. Os santos não sabiam. Madalena não quis responder. O que me espantava era a tranquilidade que havia no rosto dela. Eu tinha chegado fervendo, projetando matá-la. Podia viver com a autora de semelhante maroteira? À medida, porém, que as horas se passavam, sentia-me cair em um estado de perplexidade e covardia. Então ele começa a baixar um pouco diante né, dela estar ali. Ele já começa a ficar confuso. O que é isso? Ele já estava tão certo de que ela realmente traía, de que aquela carta era para homem. As imagens de gesso não se importavam com a minha aflição, e Madalena tinha quase a impassibilidade delas. Por que estaria assim tão calma? Afirmei a mim mesmo que matá-la era ação justa. Ele foi lá para matá-la. Para que deixar viva a mulher tão cheia de culpa? Quando ela morresse, eu lhe perdoaria os defeitos. As minhas mãos contraíram-se, moviam-se para ela, mas agora as contrações eram fracas e espaçadas. Fale! Exclamei com voz mal segura. Para quê? Há uma carta. Eu preciso saber, compreende? Meti a mão no bolso e apresentei-lhe a folha, já amarrotada e suja. Madalena estendeu-se sobre a mesa, examinou-a, afastou-a para um lado. Então, já li. A vela acabou-se. Acendi outra e fiquei com os fósforos entre os dedos até queimar-me. Diga alguma coisa! Pareceu-me que ali havia um equívoco e que, se Madalena quisesse, tudo se esclareceria. O coração dava-me coices desesperados. Desejei doidamente convencer-me da inocência dela. Estava brigando, né? Ele estava numa briga interior. Para quê? Murmurou Madalena. Há 3 anos vivemos uma vida horrível. Quando procuramos entender-nos, já temos a certeza de que acabamos brigando. Mas a carta? Madalena apanhou o papel, dobrou e entregou-mo. O resto está no escritório, na minha banca. Provavelmente essa folha voou para o jardim quando eu escrevi. A quem? Você verá. Está em cima da banca. Não é caso para barulho. Você verá. Bem, respirei, que fadiga. Bom, ela continua assim, ó. O que estragou tudo foi esse ciúme, Paulo. Tá vendo? Palavras de arrependimento vieram-me à boca, isso aqui é importante. Engolias, forçado por um orgulho estúpido. Muitas vezes, por falta de um grito, se perde uma boiada. Porque nessa altura aqui do livro, a gente. Bom, vocês já sabem o que aconteceu, porque o Silvio contou. Ela se suicidou. Então, ele admite aqui que naquele momento era o momento de ter pedido perdão, de ter baixado a guarda, mas não, ele foi orgulhoso. Então, muitas vezes, por falta de um grito, se perde uma boiada. Aí, aqui, ela vai dando umas instruções para ele, ou seja, como a gente já leu, a gente entende que ela tá como que se despedindo, não é? Seja amigo de minha tia, Paulo. Quando desaparecer essa quisilha, você reconhecerá que ela é boa pessoa. Eu era tão bruto com a pobre da velha. Consequência desse mal-entendido, ela também tem culpa, um bocado ranzinza. Seu Ribeiro é trabalhador e honesto, você não acha? Acho. Antigamente deu cartas e jogou de mão. Hoje é refúgio. Um sujeito decente, coitado. E o Padilha? Ah, não. Um herdeiro. Nem está direito você torcer por ele. Safadíssimo. Paciência. O Marciano. Você é rigoroso com o Marciano, Paulo? Ora essa, exclamei enfadado. Que rosário. Não se zangue, disse Madalena sem erguer a voz. O que eu queria... Sentei-me num banco. O que eu queria era que ela me livrasse daquelas dúvidas. O que é que você queria? Perguntou Madalena, sentando-se também. Sei lá. E encolhi-me, as mãos pesadas sobre os joelhos. Madalena com um ar meio sério, meio de brincadeira. Se eu morrer de repente... Que história é essa, mulher? Lembrança fora de propósito? Por que não? Quem sabe qual é de ser meu fim? Se eu morrer de repente... Acabe com isso, criatura. Para que falar nessas coisas? Ofereço os meus vestidos à família. Enfim, ela vai realmente se despedindo aqui. É um testamento. Um testamento, exatamente. Mas ela diz exatamente isso, né? Não é coisa para barulho. Mas foi coisa para barulho, né? O Paulo Honório, acho que ele sai para tomar um banho de rio, escuta um grito, quando volta, ela se suicidou. A carta era para ele. Sensacional, né? Muito bem feito isso aí. O último capítulo é muito lindo, acho que vale a pena vocês se atentarem a ele. Falei para você, queria ler, mas não vai dar, gente, não vai dar para ler, só que vão lá pro último. Aliás, a cena em que
desatina esse ciúme dele, né? A cena na capela e tal, é metade do livro ali, é o capítulo da metade. Na verdade, eu não vi se essa edição tá exatamente assim. Eu acho que é uma É o coincidência. clímax, né? É. E a E aí, solução. se você vai pro último capítulo, você consegue fazer as duas coisas juntas ali, né? Belíssimo o último capítulo, pelo seguinte. Então, diante da vida dele esparramada ali, né? Diante dele, ele conseguiu, então, colocar em palavras os movimentos dele através da linguagem, né? Ele começa a refletir, então, sobre quem foi ele na vida, não é? E uma espécie de uma conclusão de, num certo momento, ele começa nos devaneios, ele fala assim, se eu fosse um bicho, se eu fosse bicho, né? Como os meus funcionários, eu não passaria por tudo isso. Se eu tivesse casado com fulana de tal, não passaria por tudo isso. Então, assim, o que que se diz, Silvio? Esse capítulo Não, final. esse é o problema, né? Se ele fosse bicho, ele não teria esses problemas da vida interior, né? E essa confusão, porque era muito simples o que ele precisava fazer, né? Para para conseguir a fazenda, para tocar a fazenda, para fazer os funcionários agirem da maneira como ele queria, para conseguir o lucro que queria ter, enfim, para os investimentos que ele precisava fazer na fazenda. Ele tinha dívida, né? Que ele tinha comprado também, também feito empréstimos, né? Para comprar a fazenda. Mas tudo era mais fácil se ele fosse um bicho, porque ele teria aquela determinação de animal, né? Quase instintiva, né? Mas a Madalena confronta isso nele, né? Porque o que acontece? Pela primeira vez na vida do Paulo Honório, aparece uma pessoa de verdade. Quer dizer, alguém que ele entende que é um objetivamente um outro, né? Porque as outras pessoas que aparecem ao longo da história, né, são só instrumentos para o Paulo Honório. Submetidas a ele, São objetos da sua vontade e instrumentos, degraus que ele precisa pisar para poder, perdão, para poder subir. ele mesmo fala de um dos funcionários dele como um cão leal, né? Eram bichos que, Uhum. né? Ele lidava realmente com bichos ali. Até você falou das figuras de linguagem, acho que quase todas as analogias que ele faz, ou símiles, comparações, são sempre com animais, né? É. A maior parte, pelo menos, é com animal. Hum. E o que também é muito presente no Vidas Secas, né? Mas assim, é quando ele realmente encontra uma outra pessoa, que ela não é. O que eu quero dizer, uma outra pessoa, né? É um, um- aquilo que você pode realmente chamar de tu, né? Assim, é um ente que ele não é uma função da sua existência própria. Além dele. Ele está além dele, exatamente. Ele transcende, sim, ele está o mais longe possível, né? Da sua pessoa. Então ele é um outro de verdade. Por quê? Porque ela é irredutível, né? A ser uma função da personalidade, ou dos desejos, ou dos caprichos, ou da vontade do Paulo Honório, né? Então, assim, não há. Por mais que ele faça, ela não é manipulável como o barro, por exemplo, né? Como a argila. Por mais que ele faça, ela não se submete às vontades dele, né? E tanto é assim, por isso que ela acaba se matando, porque essa pressão chega no limite do suportável, né? Ela percebe que é isso mesmo, não muda, né? Assim, obviamente ela vai mudando ao longo da história também, porque ela vai entrando nessa, né, espiral de infelicidades, né? Mas digo assim, ela percebe que o relacionamento ali é isso, É, então, né? No final das contas. é, Uhum. porque ele não consegue entender isso, É. né? Que assim, são duas, é a convivência entre duas subjetividades, inteiramente outra, né? Depois ele percebe, na verdade, ó, a Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Se dá conta disso depois, né? Toma essa Hum. consciência. Então, mas isso é depois que tudo aconteceu, né? Depois, Quando ele exatamente. começa a colocar no papel. Então, porque como ele próprio não tem a vida interior, e a vida interior aqui é entendida como, né, a reflexão. Uhum. Por isso que eu falei que não é assim exatamente pensamento, né? Que ele não tinha hábito de pensar, ele não tinha hábito de refletir, né? Porque pensar, né? Todo mundo pensa, eu acho que até os animais pensam. Mas a reflexão, que é assim, pensar sobre si próprio, né? Que é
refletir, né? Como se você estivesse olhando num espelho, né? Então, refletindo sobre as suas ações, sobre os seus motivos, né? Suas motivações, seus sentimentos, etc. Isso é característico do ser humano. E é uma coisa que o Paulo Honório não tinha até ser confrontado com a morte, que para ele era uma morte mais ou menos sem sentido, né? Então, que ele precisava investigar as razões dessa morte. Que no final das contas, o livro é mais ou menos isso, né? É uma Pois é. investigação sobre por que que Madalena se matou, né? Mas para ele poder entender isso, ele precisa investigar, quer dizer, ele precisa ir a fundo dentro de si mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: como ele não tinha essa vida interior, né? Então ele não tinha, vamos dizer assim, este hábito da mente humana de analisar a si mesmo. Ele não, então ele, quer dizer, não é que ele não tinha, ele nem sabia que existia isso aí, Uhum. né? Porque para ele o mundo era muito simples, era uma equação de forças, né? De forças no sentido da física mesmo, de coordenadas de força. Alguém está fazendo uma força desse lado, você emprega uma força contrária maior e você resolve o problema, né? Então, como ele não tinha esta vida, esta interioridade, ele era incapaz de reconhecer na Madalena isso, né? Esta interioridade, né? E aí é a razão dos conflitos. Por isso que eu sempre falo assim, o problema sempre do Graciliano, pelo menos o Vida Seca, o São Bernardo, não Angústia, é um problema de comunicação. Mas não assim, que as pessoas não conversam, né? Tem dificuldade de conversar ou de se entender. Mas não tem essa habilidade de olhar para o outro, como você colocou, e de entender que existe o outro. E a comunicação não acontece por causa disso, talvez. Exatamente, porque não tem comunidade. Não tem. Eu acho assim, ó, os personagens do Graciliano, eles são sempre absurdamente solitários. Uhum. Eu digo absurdo porque, assim, porque é de um jeito que é irreal e a vida se torna muito absurda, sem sentido mesmo. Não. Pelo tanto que eles são solitários. Por mais que, por exemplo, a família do Vidas Secas, né? Embora os quatro lá estejam juntos o livro todo, ou cinco, se você contar o cachorro, que em determinado momento aparece como membro da família mesmo, né? Os cinco são absurdamente solitários, né? Isso fica bem claro na cena de quando o, há uma briga com um dos meninos, né? Um filho. Ele leva uma bronca lá do pai, nem sabe exatamente por quê. Ele foge, se esconde, fica lá brincando com o cachorro. E aí há uma cena assim até bastante sensível, que a impressão que o menino vai falar assim, bom, que a única pessoa que existe é o cachorro, né? Que é capaz de compreendê-lo, Isso. é, É, aham. que é capaz que é o único amigo que ele tem, é a única pessoa que demonstra algum afeto, alguma Uhum. coisa assim que o ligue afetivamente com o outro, né? Só tem o cachorro, porque o resto assim, dos parentes dele, né, os pais, o irmão simplesmente não tem, não dá para contar, né? Até tem uma cena bem na abertura do Vidas Secas, quando o menino mais novo deita no chão, que ele tá, né, já estão há dias andando, sem comer, com sede e tal. E ele olha o menino no chão e fala assim, ele fica na dúvida se ele deixa o menino ou não no meio do sertão para os animais comerem, né? Uhum. Ele fica, bom, acho que talvez seria mais fácil, mas ele, né, pega o menino no colo e sai carregando o menino. Mas ainda há quer dizer, ele cogita essa possibilidade, né? E mas todo mundo é solitário, como é o Paulo Honório, quer dizer, ele casou com a mulher como quem estivesse fazendo um negócio. Então, assim, ele nem entendia por que as pessoas casam, Uhum. né? Por que as pessoas se juntam, enfim, porque para você entender isso, você precisa entender que existe uma outra pessoa, Exato. né? Então, quando eu falo desse argumento que daí eu acho que pra mim cabe de escrita, é porque ele é um sujeito tão determinado, realmente, seja em qual for a circunstância, e quando não vai ser mais escrito daquela primeira maneira, e ele se vê ali, eu vou escrever sobre São Bernardo. Ele começa a brigar com as ideias dele, com as memórias dele, com as recordações dele, só que ele quer continuar, ele quer continuar. Ele vai ler, relê o que ele escreveu, apaga, desconsidera, tenta voltar lá pro antigo, né, plano, volta de novo e escreve. E aí que então ele colocando
todos esses movimentos em palavras, ele vai começando a compreender todas essas coisas que lhe aconteceram, que lhe ocorreram. E eu acho que chega aqui no ponto máximo mesmo, que é a conclusão que ele chega. De longe em longe, sento-me fatigado, escrevo uma linha, digo em voz baixa: estraguei a minha vida, estraguei-a estupidamente. A agitação diminui. Estraguei a minha vida estupidamente. Não consigo modificar-me, é o que mais me aflige. É, É, é por isso que eu escolhi São Bernardo, Silvio. o... Por que que estragou a vida, né? Justamente por isso, assim, porque essa solidão ela é absurda. Assim, no final ele vê, bom, tudo que ele fez foi sem sentido, porque a única coisa que podia ter algum sentido era ele amar aquela guria, né? A Madalena, e ser amado de volta por ela. Não, guria não cabe falar, usa o termo lá, É, aquela... aquela. Não é matuta. Não, a rapariga. E a moça, Aham. né? E... Mas há esta barreira, né? Sim, e aí ele reconhece isso. Tem uma barreira realmente aqui. É a minha vida agreste, né? Ele bota até a culpa também nisso. É o jeito dele ser, como ele se descreve, né? As mãos enormes, o nariz assim, assado, meu rosto suado, etc. É, ele é bruto, né? Todos os traços são E animalescos, ele né? tá tentando uma justificativa, realmente, né? Ele tá tentando. Eu acho que é isso que é muito bonito, assim, dele começar a entender-se ali, então, né? Os porquês, as motivações. Olha, eu tive um orgulho, ele admite, eu tive ciúmes e tal, 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 entendeu? Lógico que resultou numa tragédia, não é? Agora, Silvia, eu queria te fazer uma pergunta. Eu, na verdade, não investiguei sobre isso, então é uma pergunta bem honesta mesmo. A São Bernardo me faz referência a São Bernardo de Claraval. Eu não sei por que a fazenda se chamava São Bernardo. Não sei também. E se for referência a São Bernardo de Claraval, daí sim eu fui olhar, era um mestre na oratória. Ou Ah, seja, sabia falar, sabia comunicar-se. e tem confissões também, né, de São Bernardo, mas não, não Talvez não sei, tenha porque, relação, mas é uma curiosidade, veja. porque o Graciliano era uma pessoa, Era ateu também, né? era É. ateu, mas ele não era só ateu, ele era profundamente antirreligioso, né? Sim, Ele, mas de alguma maneira a fazenda era São São Bernardo. Bernardo. É, É. não, porque esses são elementos da cultura nordestina, né? Sim. E que estão presentes, quer dizer, né? Não ia ter como ele contar essa história, por exemplo, sem falar do padre, Não, né? Sem buscar o apoio político do padre. ele coloca tudo Né? muito, muito claramente. Ele passa ali o retrato. É o discurso poético mesmo, não é. Tanto que a minha visão sobre o, o Vidas Secas é que ele é uma espécie de. é, o Vidas Secas ele é uma espécie de analogia. Analogia não é a palavra correta, mas enfim, né? Uma espécie assim de caricatura do que seria o inferno, ou pelo menos o purgatório, né? Porque, ou pelo menos a visão absurdamente pessimista que o Graciano tem sobre o sentido da vida na Terra, né? Uhum. Porque os sujeitos estão vindo de de lá, sabe-se de Lá lá, de de onde? onde, né? Perdão. E então eles são peregrinos, né, para uma terra morta, Uhum. né? Até que eles encontram uma casinha ali e tal, onde eles ficam, né? Que eles conseguem ter alguma vida, mas também uma vida muito difícil, né? Até chegar à próxima seca. E quando chega a próxima seca, eles saem também e ninguém sabe para onde eles vão, né? Continua uma peregrinação. Então é uma é uma história que ela tem muito de irreal, assim, porque ela se passa em lugar nenhum, né? Em tempo algum. A gente não sabe quanto tempo eles ficam ali, não tem uma cronologia, nada. Então, Uhum. embora o ambiente seja todo agreste e agressivo, né? E a presença da natureza física é muito forte no Vidas Secas, né? Ele curiosamente tem essa ambiguidade dele ser um livro bem pouco concreto, né? Quer dizer, assim, os elementos concretos, né, que dão
Sei lá, quando você lê, por exemplo, um romance típico dos romances urbanos dos anos 60, né? Então, o fulano está andando na rua tal, né? Na Avenida São João, em São Paulo. Nossa, Os Miseráveis, que tem ali páginas descrevendo o metrô de Pois é, Paris. É. né? E que você sabe exatamente o tempo, o lugar, etc. No Vidas Secas não tem nada disso. Então, me parece que ele é quase onírico. Assim, eles são como se fosse uma série de imagens que você podia até trocar a ordem dos capítulos, que não faria muita diferença, né? No livro. Então, eu tenho essa visão de que o Graciano estava assim, tentando descrever mais ou menos o que para ele seria o inferno, né? Onde as pessoas não conseguem conversar, né? Então, a despeito de uma crença religiosa, mas ele, de alguma É, forma, mas o coloca. problema é que ele, de fato, ele era um materialista, né? Ateu. Aham. E aí isso é uma dificuldade muito grande da literatura brasileira, na verdade, né? Porque a literatura brasileira é muito, desculpe a expressão, mas intranscendente, né? Ela não é imanente, não, é intranscendente. É, É uma literatura que tem, mesmo os grandes autores, que escrevem muito bem, é uma literatura meio de voo de galinha, né? Assim, de teto baixo, né? Os personagens. bem daqui mesmo, né? Assim, não tem uma coisa de busca de superior. Não, os personagens nunca transcendem a situação onde se encontram, né? Você tem poucos personagens que são realmente grandiosos na literatura brasileira, Certo, tá? entendi. Que conseguem. Por exemplo, você pega os personagens do Machado de Assis, que é o nosso maior escritor, Uhum. certamente, né? São todos mesquinhos, Uhum. ordinários, né? Mau caráteres. E. E ali a gente aprende o que é o auto-engano, né? Uhum. Exatamente. Então, essa questão sobre, né, quer dizer, as grandes questões que movem o homem, né? Que é o famoso Dom Covim, Dom Cotô, Pão Covô, né? Não, não aparece, né? Nessa Uhum. literatura. Né? Assim, é óbvio, assim, o Machado é sensacional, Sim, né? Mas eu não digo que o Machado fosse ateu, né? Mas o cinismo do Machado dá um teto muito baixo, né? Para a entendi. literatura dele. E assim, vários outros autores, né, da literatura brasileira. Claro, obviamente não conheço todos, né? Eu acho assim, o personagem mais focado em questões transcendentes, né, da literatura brasileira talvez seja que nem é um personagem brasileiro, é um personagem português, né, do livro A Mulher que Fugiu de Sodoma, do Ah, eu José tava de Alba pensando Vieira, nisso. né, que é um personagem que aparece lá pro final, assim, que é uma espécie de intelectual católico e tal, que acaba sendo responsável pela conversão do Paulo, né, do Mas personagem principal. e o José era católico, né? Era um homem religioso, É, né? isso mesmo. Bom, mas Silvio, então é isso. Acho que a gente deu uma apanhada do que é o romance São Bernardo. Espero que tenha dado um gostinho. Se você ainda não leu esse romance, adquira, leia e delicie-se realmente, porque para mim foi uma lição, é uma aula assim. Você realmente, eu vou me repetir, tá? Esparramar a vida diante de si, olhar, tentar compreender, juntar, ordenar essas coisas, entender seus movimentos, entender por que que você age assim ou assado e como melhorar no final das contas, não é? Pois é. E olha, e assim, e tem uma questão que é educacional também, né? Assim, você precisa ler os clássicos da literatura brasileira, você precisa conhecer a língua, né? E o Graciano é um dos nossos maiores escritores, assim, né? Ler o Graciano é uma delícia. E a importância que ele teve para nós, né? Quer dizer, que ele ainda tem, né? Na literatura. Não é uma coisa assim que, não tem mais valor. Não, né? Não é peça de museu, você continua Não. lendo. Eu sei que existe hoje aí no Instagram uma pressão, assim, para dizer que, né, um, um, um homem culto, conservador, está lendo, né, o Hobbit, do Tolkien. Né? Nada contra o Hobbit do Tolkien, Sim, né? Mas há 50 anos atrás, assim, as pessoas cultas estavam lendo o Graciliano Ramos, né? Não a história lá sei lá, as Crônicas de Nárnia, né? Ou coisas desse tipo, exato. né? Também, obviamente, nada contra o C.S. Lewis,
né? Mas existe uma espécie de paideia pela qual o cidadão brasileiro precisa passar. E ler Graciliano Ramos certamente é uma delas, assim como ler Machado de Assis, como ler José Geraldo Vieira, né? Não dá para falar assim que você tem realmente uma boa educação no Brasil se você desconhece esses autores. E o São Bernardo eu acho que é a melhor porta de entrada mesmo pro Graciliano. Eu acho que é o melhor. Não é o livro que eu mais gosto dele, o que eu mais gosto é o Vidas Secas, Não, é. Não, só esse título, né? Mas Vidas Secas, já, eu acho que já é o grande título. mas é um livro melhor estruturado, né? O Vidas Secas assim, eram coisas que ele escreveu em épocas diferentes, alguns contos que daí ele juntou e virou um livro que não é exatamente um romance, né? É uma outra coisa, não é uma novela, ele é um Narrando uma circunstância ali, é como um passeio no museu, assim, que tem uma série de quadros, né? Não, mas É é uma sucessão ótimo. de quadros, né? É engraçado, porque você lê Vidas Secas e vai te dando uma angústia, e angústia é um É outro outro livro, é. romance. E todos você encontra, tá bom? Na livraria BSM, com o selo da Sétimo Selo, não é? Silvio, quer comentar mais alguma coisa? Não, é isso aí, né? Lembrando que os assinantes do Brasil Sem Medo conseguem comprar o livro com 10% de desconto na nossa livraria. Melhor Não parte. só esse, como todos os outros livros que tem lá, além do desconto que já tem. Eu acho que tá. Põe de novo na tela, Dani. Eu acho que ele deve estar com 40% de desconto lá na livraria BSM. Não sei se é isso, mas ele ainda tem mais 10% de desconto para quem for assinante. Muito bem. Ó, Bom, ó, 37% de desconto. E aí tem mais 10. E Né? mais 10, né? Ô, louco. Não, tem que ter na sua estante, tá bom? Pessoal, então, esse programa de hoje, né, de estreia, vai ficando por aqui. Nós teremos as próximas edições mais romances, ou também acredito que outros livros de outras esferas, não é, Silvio? Tem aí uma gama enorme a ser explorada. Ainda mais depois que tivemos um COF e tivemos a editora para trazer os livros mencionados pelo professor Olavo de Carvalho, facilitou muito a nossa vida e podemos adquiri-lo, então. Vamos tratar desses livros aqui, certo? Certamente. Então tá bom. Quero te agradecer novamente, Silvio Grimado, por estar aqui nessa estreia. Eu tava um pouquinho ansiosa, mas agora já. Ela tá nervosa ainda, por isso que a mesa tá tremendo, fazendo barulho de Ah, passarinho. não sou eu, não. Tá bom, então, pessoal. Até a próxima. Esse programa não vai ser sempre assim nessa formação, tá bom? Todos os apresentadores aqui, quem tiver na redação, nossa designer, se ela quiser falar, bom, enfim, vamos trazer porque aqui a gente lê, tá bom? É isso aí. Até a próxima, então. Tchau.